Fala, comunidade do futsal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio, mais uma resenha, mais uma reunião, mais uma entrevista, como você preferir, do nosso Futsal Esporte Clube, né? Reunião 58, né? 58 entrevistas, 58 histórias, 58 superações, 58 resenhas, como você provavelmente pode dizer, ficar à vontade quanto a isso aí. A gente trazendo um pouco, né, das curiosidades desses grandes profissionais que fizeram e ainda fazem parte da nossa modalidade, dessa grandiosidade da nossa modalidade, né? A gente oportunizando isso. E hoje estamos aqui, né, com um dos caras aí que, como jogador, não preciso nem comentar, né, do que foi como jogador. E hoje é comentarista da N Sports, né? Comentarista esportivo, diga-se de passagem, como diz meu amigo, meu querido Neto, né? Porque não só comenta futsal, mas também comenta futebol também, né? Hoje estamos aqui com o Paulinho Japonês, esse fera da comunicação, esse fera da modalidade. Meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter tirado um tempinho aí da tua agenda, né? Obrigado por ter nos oportunizado a conhecer um pouco mais da tua história, né? Um pouco mais das resenhas da tua carreira ali. Para mim é um privilégio estar conversando contigo e espero que você sinta-se em casa aqui no nosso canal. Muito bom dia, Kaique, William. Prazer estar aqui com vocês no Futsal Esporte Clube. Cara, é um prazer. Fico muito honrado com o convite de vocês aí, né? Eu acho que é sempre importante a gente ter esses canais de comunicação, né? Para que a gente possa passar um pouco da nossa experiência, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais da nossa história. E eu fico muito agradecido aí pelo convite. Bom me sentir em casa, assim, pode ter certeza disso aí, para a gente bater essa resenha aí que vai ser legal demais. Show de bola, cara. Também está aqui com a gente o William, que daqui a pouco vai estar, né, oportunizando também e dando, abrilhantando o nosso podcast aqui hoje nessa reunião. Paulinho, a gente sempre inicia, né, as nossas perguntas aqui aos nossos convidados falando um pouco do contexto, né, do contexto inicial da carreira, como foi esse princípio, né, como foi a iniciação do Paulinho japonês, como começou a carreira do Paulinho japonês ali no princípio da adolescência, se foi muito da motivação ali das aulas de educação física, se foi muito de você estar assistindo os jogos ali e se imaginar dentro de quadra, a família teve participação nisso também direta, como é que foi esse teu princípio, como é que foi esse teu início na carreira? Kaique, assim, foi muito motivado pela educação física, muito. Inclusive, quem me conseguiu um teste, né, foi meu professor de educação física. Eu tive, assim, duas passagens. No ano anterior, antes de eu conseguir me federar, um vizinho, né, que é amigo do meu pai, e falou pro meu pai assim, pô, seu filho é muito bom de bola, vamos levar ele lá no Corinthians, tá? O filho dele já jogava no Corinthians. E aí, meu primeiro teste foi no Corinthians, mas assim, eu fui meio acanhado pro Corinthians, era uma outra pegada, eu jogava sempre na rua, né? Não tinha experiência de nada, então, naquela idade ali que eu era o último ano de sub-14, né? Naquela época era infantil, né? Que a gente chamava. Então, assim, o pessoal já tinha uma outra experiência, já tinha uma outra bagagem, e eu acabei não ficando no Corinthians. E aí, no ano seguinte, o meu professor, né, através da seleção do colégio, né, que a gente tinha muito isso de ter uma seleção e jogar contra outros colégios, campeonatos ali de colégios estaduais. E aí, meu professor tinha um bom time, né? E aí mandou para a gente fazer um teste no Clube Atlético Ipiranga, que é um clube muito tradicional aqui em São Paulo, uns oito meninos ali para jogar. E aí o treinador, né, acabou gostando de mim e ficou com mais um jogador ali. E aí ele viu que eu era um pouco tímido ali e tal, e mais pra frente ele contou a história pra mim e falou, ó, Paulinho, na verdade, dos oito meninos que vieram aqui, o único que eu queria ficar era você. Só que como eu vi que você era mais acanhado, eu trouxe mais um menino do colégio pra vocês virem juntos, pra você não ficar tão fora da água assim, né? E aí pra você se enturmando pouco a pouco e pegar, né, com a turma ali, ou se ambientar com a turma. Então, eu comecei no Clube Atlético Ipiranga ali em 1991, na categoria que a gente chamava de infanto, né? Hoje é o sub-16. E ali foi meu início, né? Fiquei ali no infanto 2 anos, né? Primeiro ano e segundo ano no Clube Atlético Ipiranga. E aí subi de categoria, né? Fui pro juvenil, que hoje é o sub-20. E aí eram 3 anos de categoria. Eu fiquei no primeiro ano no Banespa, que era uma equipe aqui de São Paulo, que acabou.
Aí o segundo ano eu fui para Marvel, em Santos, uma cidade aqui do lado, que também acabou o time, né? Mas era um bom time também. E aí meu terceiro ano foi onde a gente realmente começou a despontar para o cenário nacional, que foi a Wimpro, né? Que aí a gente coincidiu de ter uma... Hoje eu posso falar que era uma super equipe, né? Então eu, Lenísio, Vander Carioca, Vinícius, aí passou por Lacime, Euler, Índio, o alemão que está na Espanha, o Geraldão, o Adelmo. Então, assim, ali foi onde realmente a gente começou a despontar para o cenário nacional, né? Como uma categoria sub-20 que todo mundo viu que tinha muito talento ali. Inclusive, a gente foi campeão brasileiro com essa categoria. E ali eu passei o meu último ano de principal e a transição para o adulto, né? 95 para 96. Aí o meu primeiro ano de adulto ainda foi na Wimpro, né? Que a gente conseguiu subir ali de categoria, tínhamos um bom time. Em 96 foi o ano que a gente acabou jogando a primeira Liga Nacional, né? Que a gente acabou juntando o Wimpro e a ABB. Fizemos a primeira participação na Liga Nacional e aí foi, né? O Wimpro, aí saí da Wimpro fui para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, depois eu voltei para São Paulo, joguei no São Paulo, joguei na GM, aí fui para a Ubra, né, lá no Rio Grande do Sul, uma equipe muito forte também, a GM também muito forte, o São Paulo a gente foi campeão paulista. Aí da Ubra eu voltei para o Barueri, 2003, joguei a Liga Nacional, acabei me transferindo para a Espanha, fiquei lá 5 anos, né? Fiquei um ano lá no Móstoles, né, que era uma equipe junto com uma universidade, chamava Universidade Rei Juan Carlos de Móstoles, e depois eu fui para o Ascar Lugo, né, que era Ascar era o patrocínio e Lugo era a cidade. Fiquei mais 4 anos lá. Voltei, joguei um campeonato estadual de coisa de 3 meses no RCG Garça. Aí me transferi para o Corinthians, onde eu fiquei mais 5 anos, né, de 2009 a 2013. Quando eu saí do Corinthians, eu fui para fora de novo, né? Fui para o Dinamo da Rússia, Dinamo, aí o Baku United da Inglaterra. E aí, quando eu voltei em 2015, eu joguei minha última Liga Nacional pelo São Paulo, né? São Paulo, São Bernardo. E aí tive ali mais um trechinho ali de carreira ali, 2017, 2018, que eu tive ali no São José, São Caetano, mas já de uma maneira não tão profissional assim, né? Então, essa foi a minha carreira aí como profissional até 2018, podemos dizer. Bom, cara, você comentou tudo isso, né? E você participou de grandes times, né, Paulinho? Você teve o privilégio de passar por times tão históricos, né? Como GM, Ubra, Atlético Mineiro, o Impro, sabe? São exemplos, claro que também teve suas passagens na Europa também, que foi um tempo bacana, né? Um tempo que você também aprendeu muito, né? Tanto fora como dentro de quadra. Mas antes mesmo de viver tudo isso, Paulinho, se tu tivesse que situar, né, algumas dificuldades, alguns perrengues que você passou no início ali, né? Quais coisas você poderia situar para a gente? Porque assim, a gente sempre deixa bem claro, né, Paulinho, que o mundo do futsal, o mundo do esporte não é mar de flores, né? Sempre acontece coisas ali, né? E coisas às vezes que é abafado, né? Mas assim, a gente sempre abre esse espaço para que as pessoas que querem viver uma realidade, elas saibam que ela tem que passar pelo processo, né, Paulinho? Tem que viver o processo, né? Que é importante ver esse processo. Com você foi da mesma forma de passar algumas situações ali, né? Não necessariamente de desistir de carreira, né? Mas passar coisas ali que, poxa, isso aqui foi uma dificuldade, mas a gente superou e foi para frente, não ligou muito para isso, foi seguindo o objetivo. Qual foi as principais? Se tu tivesse que situar algumas dificuldades que você passou no início, quais seriam elas? Olha, Kaique, assim, eu nunca passei necessidade, né? A gente escuta muitas histórias assim. Eu também nunca fui de uma família rica, né? Principalmente se eu falar do meu pai e da minha mãe, morávamos de aluguel, de uma classe assim bem simples. Então, assim, a maior dificuldade da minha carreira foi muito assim deslocamento, né? Porque eu nunca tive. Eu falo pro meu filho hoje, né? Meu filho eu falo para ele assim, ó, você tem tudo, eu te levo pro treino, eu espero, eu te trago, né? De carro, quando acaba o jogo ali, você tem o seu lanche, você pede o que você quiser que eu te compro. E essa acho que foi uma dificuldade que eu tive, porque meu pai nunca teve carro, né, naquela época ali. Então, assim, eu passei por sacrifícios, né, para poder chegar onde eu cheguei.
Então, eu sempre cito quando tem esse tipo de pergunta, por exemplo, assim, quando eu jogava na Marvel em Santos, né, que era meu segundo ano de juvenil, eu moro na Zona Sul de São Paulo, eu estudava na Zona Leste, então é quase 1 hora daqui. Então, tipo assim, eu acordava às 5h30 e eu estudava em São Paulo e jogava em Santos, numa outra cidade. Então, eu acordava às 5h30 da manhã, pegava um ônibus, né? Ia até a estação de metrô, aí pegava o metrô, fazia a baldeação, né? Pegava de uma linha para outra, aí eu descia na estação Carrão, que era a estação onde eu tinha que descer, andava quase 20 minutos até chegar no colégio, estudava, aí quando eu saía do colégio eu fazia o mesmo trajeto de volta, só que em vez de ir para minha casa, eu ia para a rodoviária, né? Ia à rodoviária, pegava o ônibus, ia lá para Santos, que era 1 hora, 1 hora e 15 de onde eu moro, treinava lá das 2 às 4h30, das 2 às 4, comia o lanche que o pessoal dava, pegava o ônibus de volta para a rodoviária eu subia de novo para São Paulo, e aí no outro dia a mesma coisa. Então, assim, foi uma dificuldade de deslocamentos, né? Mas, assim, vai no sacrifício, né, o Kaique, da pessoa querer, né? Nada caiu assim, meu pai me levou, eu tinha tudo, não. Foi assim, foi na tora. Eu tive que fazer meu sacrifício, eu tive que fazer minha correria. Quando eu comecei no Ipiranga, né, que era uma mais próximo daqui da minha casa, eu tinha que ir de ônibus também. Então eu não tinha um dinheiro para pagar. Às vezes eu tinha passe, né, que a gente pagava com passe. E aí às vezes eu descia por trás, né, coisa que não é certo, né, mas eu descia por trás para economizar de repente um dinheirinho ali para comer o lanche ou para ter um passe a mais, né, se eu precisasse de um outro deslocamento. Então, assim, foram sacrifícios que eu tive que fazer durante o meu início de carreira, porque meu pai não podia me acompanhar porque ele trabalhava e também não tinha carro, né? Então, coisas que, assim, se eu não tivesse focado, se eu não realmente não quisesse aquilo para minha carreira, com certeza eu não ia conseguir, cara. É importante, né, Paulinho, a gente comentar sobre isso, porque esse processo aí que os atletas profissionais, depois de uma carreira brilhante, porque sua carreira, cara, como a gente falou aqui, não só falou e todo mundo sabe, é uma carreira sim vitoriosa, é uma carreira muito bonita que você construiu, mas antes mesmo, né, Paulinho, de todo sucesso existe um percalço, né? Existe um princípio, existe às vezes, se a gente não ter, como você falou, esse direcionamento, esse foco, essa luta, essa labuta de ir para cima, você acaba desviando daquele caminho que era, obviamente, o caminho certo, e esse que você seguiu, né, cara? Então, assim, aí a gente se pergunta quantas situações acontecem para o jovem de hoje, para o adolescente, né? Por exemplo, se todo adolescente pensasse na questão do esporte, em direcionar o seu foco, a sua atenção naquilo necessário, e aí entra um caso que você pode até comentar, dessa questão do envolvimento da família. Né? Você falou que seu pai não tinha como muito te acompanhar por conta, né, do trabalho e tal, da demanda do trabalho dele. Mas isso de alguma forma, Paulinho, te ajudou? Ou, tipo assim, ou você algumas vezes, né, ficava não necessariamente se importando com essa presença, né, da família ali do lado, mas de alguma forma você sentiu muita falta nesse processo de até partir para o lado profissional um pouco mais sério, esse lado envolvendo a família, apesar que de alguma forma, indireta ou também direta, teu pai, né, sempre apoiava de alguma forma ali, né, pelo que você comentou, por mais que não se envolvia contigo ali dentro do esporte inicialmente, né? Kaique, isso aí acabou me ajudando, assim, um pouco. Claro que eu gostaria que meu pai estivesse mais presente no início da minha carreira. A minha mãe esteve mais do que o meu pai. Só para citar um exemplo, assim, eu fiquei 2 anos no Atlético Ipiranga, né? Desses 2 anos, o único jogo que meu pai foi assistir meu ali, fora nós chegamos na final ali no segundo ano do estadual, acabamos perdendo para a GM, né? Foi um Ipiranga e São Paulo. Meu pai é São Paulino, né? Foi um Ipiranga e São Paulo. Quando eu era segundo ano, o jogo foi 7-6 pra gente, eu fiz 5 gols. Eu acho que meu pai, naquele jogo, ele falou assim: opa, gostei, hein? Então, assim, ele no início ali ele foi pouco presente, mas depois, cara, ele foi muito presente, muito presente. Então, por exemplo, assim, nos 5 anos que eu fiquei no Corinthians, meu pai fazia o mesmo trajeto que eu fiz para estudar nesse colégio que eu falei lá na Zona Leste, era o trajeto que meu pai fez para me assistir no Corinthians. Então, meu pai pegava metrô super cheio, no horário de pico, e nos 5 anos que eu tive no Corinthians, ele me acompanhou demais, assim, sabe? E nos outros anos também. Só no início de carreira ali mesmo que
que ele ficou um pouco ausente. Mas isso acabou me ajudando, porque assim, apesar da dificuldade do deslocamento que eu tive, né, de transporte, eu acabei pegando fiquei calejado. Então eu não tinha dificuldades para ter um jogo em determinado lugar. Não, eu sei onde ir, eu sei como eu faço, eu sei que ônibus que eu pego, eu sei que estação de metrô eu desço. Então, assim, de repente, se eu tivesse meu pai o tempo inteiro comigo ali, me levando de carro, quando eu tivesse esse tipo de situação, eu ia ser um pouquinho mais prejudicado. Mas isso acabou sendo bom porque me calejou, né? Me acostumou a sair por São Paulo, em qualquer lugar que eu tivesse jogo, eu sabia como chegar. Então, por um lado, foi bom, porque eu consegui me virar sozinho, né? E, obviamente, eu gostaria que meu pai tivesse um pouco mais próximo, mas, assim, meu pai não me deve absolutamente nada. Meu pai é um super pai, como eu falei. Teve essa ausência um pouco no início, mas depois, no decorrer da minha carreira, ele acompanhou bastante de perto. Mas nesse início aí acabou sendo bom porque eu acabei me virando sozinho. O que é que tu observa assim hoje, Paulinho, sobre essa questão do envolvimento dos pais, cara? Por exemplo, hoje tu é um ex-atleta, tu é um pai de família, né? Tu é um pai de um menino. Hoje você está de um outro lado, né? Por exemplo, há anos atrás, há muitos anos, você estava no lado de processo de iniciação, aonde, né? Como a gente falou do seu pai aqui, da sua mãe e tal. Hoje você está do outro lado como pai. Você hoje, como olhar de pai, como é que você observa hoje sobre essa questão dessas pressões que às vezes acontecem desnecessárias dos pais, dos meninos, forçando, né, como se fosse um robô, né? A gente fala sobre isso. Claro que cada caso, né, Paulinho, é um caso, mas assim, de uma forma direcionada, o que é que tu observa? Se realmente atrapalha muito o menino, se o menino às vezes até tem talento, tem tudo, só que às vezes a pressão psicológica, né, da família, de pressionar como se fosse uma última esperança, a gente já escutou isso várias vezes, né? Acaba atrapalhando o processo e o percalço. O que é que tu observa disso hoje? Se realmente deve haver um cuidado, deve haver uma forma de abordagem mais diferente para que o menino não se acanhe e acaba, né, desistindo do esporte? Ou você acha que uma forma, né, não uma forma pressionada até demais, né, que a gente está comentando aqui, deve ser direcionada, mas assim, você acha que deve haver uma pressão também, um pouco ali, para ele começar a entender também, a viver desde o início ali, para ele que ele entre para um profissional já de boa, né? Já entendido de tudo que vai acontecer, até porque já houve essa pressão dentro de casa. Tu é muito a favor disso? Ou tu é muito daquele de mais conversar, dialogar muito nesse quesito, assim? O que é que tu observa hoje se tem atrapalhado realmente o decorrer da vida do princípio ali, do menino ali no início? Aí que assim, né? Primeiro assim, eu sou pai de um casal, né? Eu tenho minha filha também, que é a mais velha, e tenho o Paulo Henrique, que é o mais novo, né? Eu citei o Paulo Henrique porque o Paulo Henrique ele jogava, né? Hoje ele não tá jogando mais, depois da pandemia ele acabou desanimando. Mas sobre essa pressão aí sobre os filhos, cara, eu até no começo ali eu falava algumas coisas pro meu filho, e até minha mulher acabou de chegar aqui, e até me olhou já de rabo de olho ali, né? Pra prestar atenção no que eu vou falar. Mas assim, cara, eu pressionava meu filho no sentido de que ele teria que valer a pena o tempo que eu estou dedicando a ele. Que nem eu falei para você, na minha carreira, o meu pai não esteve presente, então eu me virava super bem. Eu me deslocava por tudo quanto é lugar de São Paulo. Ele não, ele tem tudo. Assim, eu deixava de fazer as minhas coisas para fazer as coisas com ele, né? Então eu levava ele pro treino, eu ficava lá, eu acompanhava, eu falava para ele, ó, tem que fazer isso, dá melhor aqui, tal, tal, tal. É, Acabava o treino, ele tinha um lanche dele comigo, eu trazia ele para casa, ele tem muito mais comodidade do que eu tinha. Então o que eu cobrava muito do meu filho é ele fazer valer a pena o tempo que eu disponibilizava para ele. Sobre esse negócio da pressão, eu, assim, vi muitos pais muito piores do que eu, né, em termos de cobrança, assim. Eu até, inclusive, quando eu chegava nos clubes, assim, eu meio que identificava os pais que eu via que eram mais tranquilos e os pais que já começavam aquele papinho, o treinador, isso, aquilo. E quando eu chegava no jogo, eu já me afastava, eu ficava mais isolado, assim, que eu queria ver o jogo, não queria ficar escutando besteira. Tinha pai assim que falava demais, né? Falava do filho dos outros, isso sempre acabava criando algum tipo de confusão. Mas eu vi muito pai assim que chegava a discutir com o treinador, né? Porque não colocava o filho dele.
E isso, assim, é muito ruim para as crianças, né? Obviamente. Parece que os pais colocam a frustração, né, de que, de repente, ele não foi o jogador, para colocar toda aquela pressão em cima da criança, né, cara? Então, assim, é uma situação bastante difícil. Eu escuto muita gente falando assim: o filho tem que estar ali para brincar. E aí eu não concordo totalmente com isso, porque, assim, se você coloca o seu filho num clube de federação, aonde ele vai competir contra os melhores, né? Aqui em São Paulo, a categoria de base é muito forte, né? Então, só meu filho jogava aqui na Mercedes, ele jogava contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Santos. Então, assim, se você quer que seu filho brinque, ele não pode estar na federação. Então, eu escuto, meu filho tem que desfrutar. A partir assim, por que que eu digo isso? Porque ali tem profissionais, tem treinadores que aquilo lá é um trabalho para eles, aquilo lá não é uma brincadeira. Então, assim, se ele ficar tomando pau o tempo inteiro, ele vai ser mandado embora. Então, aquilo lá não é uma brincadeira para ele. Então, eu não concordo que o filho tenha que estar ali só para brincar. Quer brincar? Vai para a escolinha. Lá ele vai brincar. Vai brincar com o moleque que é bom, vai brincar com o moleque que é ruim. Todo mundo vai jogar, vai fazer um amistoso do time A contra o time B. Os pais vão estar ali aplaudindo, vai jogar todo mundo 10 minutinhos, todo mundo vai sair contente. Na federação é diferente. Então, assim, a partir do momento que o menino entra para competir contra o São Paulo, contra o Corinthians, ele tem que competir, cara, porque eu acho que até se ele não competir, ele vai jogar contra esses times que são mais potentes, ele vai tomar uma tamancada, vai tomar um 10-0, vai tomar um 12-0, que isso acontece, na minha opinião, acaba até frustrando a criança, até desanimando. Pai, eu vou jogar lá, eu vou perder de novo. Não. Então vai lá para competir. Aqueles 40 minutos que você tá ali, vai para competir. E depois, se você jogou bem, se você jogou mal, é uma outra coisa. Eu sempre cobrei do meu filho vontade, né? Às vezes o meu filho treinava ali, eu via que ele não treinava nem tão bem, mas ele jogava de pivô, ele fazia 2, 3 gols no treino. Só que ele falava assim: mas pai, eu fiz 3 gols. E não é isso, né? Às vezes ele fez 3 gols, que ele estava ali no segundo pau, empurrou a bola para dentro, fez 3 gols, mas no geral faltou um pouquinho de vontade aqui, faltou um pouquinho de vontade ali. Então, assim, o que eu cobrava muito dele é ele ter essa vontade, independente se ele fizesse uma partida muito boa ou não. Mas sobre isso de cobrança, se o menino está na federação, né, a partir do momento que ele está ali para jogar um campeonato válido, naquele momento ali ele tem que competir, né? A cobrança vai vir assim, se ele jogou bem, se ele jogou mal, é uma outra coisa, mas ele tem que competir. Para brincar, ali não é o lugar. Para brincar, ele tem que ir para a escolinha. E tu acredita, Paulinho, também seja um dos motivos, né? Claro que são alguns. Você sabe, através disso você sabe se é um dos motivos também que a gente tem visto hoje pouca safra, poucos lampejos assim de nomes da modalidade, de uma forma geral. Por exemplo, a gente sabe que a base, né, Paulinho, é o princípio de tudo, né? De toda iniciação ali, etc, né, de alguma forma. E eu queria saber de você se isso também faz parte também, de alguma forma, nesse processo de a gente não ver com muita frequência assim, lampejos de grandes nomes hoje na modalidade. Claro que a gente tem visto hoje uma juventude aí bacana, né, na liga principalmente, né, jovens começando a se destacar ali e tal. Mas às vezes a gente, por exemplo, você pode falar, teve o elenco da GM, né? Você teve o elenco da GM, teve o elenco da Wimpro. Claro que a mesma geração de hoje, né, Paulinho, não é a mesma de anos atrás, obviamente. A gente via mais fácil, né? Grandes nomes, com uma maior facilidade possível, né? Nisso aí. E dentro disso, cara, eu queria saber de você, de sua opinião, se de alguma forma esse é um dos motivos que a gente tem tido uma escassez muito grande de atletas. É através da base também. Kaique, assim, você é de qual estado mesmo, Kaique? Desculpa. Me ouvindo? Tô. Você é de qual estado? Não entendi. E Você é de Bahia, qual estado? Bahia, De qual? Bahia. Bahia. Então, assim, eu não sei como que é o campeonato de base aí na Bahia, mas aqui em São Paulo o campeonato de base é muito bom. Tem muito moleque bom, tem muita qualidade, né? É claro que ali na frente muitos vão se perder, né? Não vai ser todo mundo que vai vingar, mas aqui em São Paulo, sobre isso que você falou de não ver muitos atletas assim, aqui em São Paulo acho que é até uma exceção. Eu acho que aqui em São Paulo seria o campeonato mais forte de base que a gente tem aí no Brasil, seria aqui. Aí tem muito moleque talentoso, muito.
O que acontece é que, assim, o que eu falava muito pro meu filho, né? Meu filho é muito bom jogador, né? Ele não é aquele moleque que você fala assim, um craque que vai pegar a bola, vai pedalar, vai dar chapéu, mas ele, tecnicamente, ele tinha muito para evoluir. E eu falava para ele assim, tinha meninos, né, que tinha essa característica de pedalar, né, de ser mais habilidoso do que, tecnicamente falando assim, de passe, de deslocamento, de chute. Mas muitos meninos desses aí, que são muito craques na categoria de base, quando chegar lá em cima, eles vão se perder, né? Porque vai muito disso que a gente estava conversando, assim, do menino ter talento, ele vai se destacando só com o talento nas categorias de base, ali nas menores, mas quando vai subindo a categoria, que vai igualando um pouco mais a força, só o talento não vai adiantar, né? Então, assim, a gente vê muitos meninos bons na base, mas quando chegar lá em cima que realmente a gente vai ver se o moleque vai vingar ou não. E aqui tem um problema em São Paulo, que nas categorias de base aqui, até o sub-18, você tem um campeonato que tem mais de 30 times. São tipo assim, 3 chaves de 12, né? E aí, quando chega para subir do sub-18 para o sub-20, esse número de times ele cai para baixo da metade. Né? Então, do campeonato que você tem ali quase 40 times no sub-18, quando chega no sub-20, ele cai ali para 15, 16 times. Então, muitos desses meninos acabam se perdendo, porque não vai ter espaço para todo mundo. Então, realmente, só os melhores acabam se destacando lá na frente. Ou aquilo, né? Aquela influência, né? Conhece aqui e tal. Mas eu acho que muitos meninos não vão chegar por causa dessas dificuldades aí, né? De quando chega lá em cima, o número de times diminui muito. E também a característica do menino, né? De ele ser um avião, né? Ali na categoria de base, porque ele se sobressai muito sobre os outros em relação à habilidade. Mas aí aquele que não é tão habilidoso, ele vai evoluindo e vai criando vontade, e vai se destacando em outros fundamentos, e quando chega lá em cima, o que tem mais vontade acaba ficando, e o que teve mais talento e não tem vontade acaba ficando. E até como eu te falei, né, Paulinho, eu moro aqui na Bahia e você sabe, né, que o Nordeste, né, cara, tem um celeiro de grandes pedras preciosas que não são muito bem lapidadas, né, cara? Não só no Nordeste, né? É só um exemplo aonde eu convivo hoje, mas também no Norte, lugares aonde a gente não vê, né, com é, bastante ênfase essa questão da visibilidade em si. Por exemplo, às vezes a gente acompanha, né? Eu sou treinador também, Paulinho, e a gente acaba acompanhando ali o sub-20, o processo de base. A gente vê um processo grande para ele até disputar uma vaga, para ele começar num clube ali, claro que não de ponta, mas inicialmente ali em clubes ali que podem dar esse amparo naquele momento, mas não vai, cara, não tem um apoio, sabe? Não tem esse acesso direto, não tem esse norte. Então acaba, né, perdendo aquele potencial que poderia, né, agregar para a modalidade. Então, assim, a gente tem visto hoje, claro que as grandes metrópoles hoje, né, Paulinho, é São Paulo, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, e outros aqui, Paraná, não posso esquecer do Paraná, né, que hoje tem, querendo ou não, tem sido uma das referências em questão até de gestão, né, em questão de campeonatos, etc. Mas, assim, tu observa que o que é que falta realmente, por exemplo, para alcançar lugares, por exemplo, lugares que não têm essa visibilidade de uma forma geral? Por exemplo, aqui, cara, o Campeonato Baiano de Futsal é algo que a gente não fica sabendo. Ele junta entre 4 clubes e acabou, né? O William não, ele vai falar daqui a pouco a realidade dele, né? Também ele é do Espírito Santo. Mas, por exemplo, a gente vê esses lugares, cara, um ajudadinho, a gente não vê um profissionalismo. Então isso já dificulta, né, cara? O cara fica meio frustrado, o jovem ali fica frustrado em meio a isso. Eu não sei o que é que tu observa sobre isso. O que é que falta, cara, para a gente poder conseguir o famoso caçar novos talentos, principalmente em lugares que não tem essa visibilidade na medida do possível, né? Aí que assim, eu concordo com você, né? O polo hoje do futsal, né? Muita gente fala da Liga Nacional e muitas vezes as pessoas criticam a Liga Nacional, falam, realmente não é uma Liga Nacional porque ela envolve só ali Sul, Sudeste, né? Os times aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro já não tem mais, né? Aí pega Minas Gerais, aí às vezes tem um outro time ali isolado, como tem o Brasília, né? E aí a maioria é São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Primeiro, assim, né, cara, investimento, né?
se não tem um investimento numa cidade que a gente costuma ver menos, isso não vai acontecer. Mas, assim, eu acho que um dos caminhos, né, cara, para que essas cidades tenham um pouquinho mais de visibilidade é justamente os campeonatos da CBFS, né? A gente vê os campeonatos da CBFS e agora vai acontecer o Campeonato Brasileiro de Futsal, que vai pegar o Brasil inteiro, né? Eu não sei até se vocês estão sabendo, obviamente você deve estar sabendo, mas não sei se tem alguma equipe da Bahia que esteja interessada em entrar. Então, esse tipo de coisa acaba isolando o Estado, né? A gente acaba não ficando sabendo nada daí. Mas, por exemplo, a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, cara, eu fiz muitos jogos na Copa do Brasil, ele vai pegando. A CBFS até faz uma coisa regionalizada, né? Ela divide a parte norte e nordeste de uma chave, e aí sul, sudeste do outro, né? Então, acho que essas equipes têm que lutar para poder aparecer um pouquinho mais. E, obviamente, o investimento, né? Se você não tiver um investimento pelo menos razoável para você poder fazer uma equipe decente, para você. Eu não sei como que é a Federação Baiana, ela está em parceria com a Confederação, por exemplo, né? Porque eu não vejo uma equipe da Bahia jogando uma Taça Brasil, eu não vejo uma equipe da Bahia jogando uma Copa do Brasil, né? Como você falou, não tem nenhuma equipe da Bahia interessada em jogar o Campeonato Brasileiro. E aí fica difícil. Nem você mesmo, campeonato estadual, aí você falou que sabe como que funciona, né? Então, assim, é fomentar o Estado, é poder investir, é de repente pegar um cara que invista, nem que seja em um time, fala, pô, aquele time esse ano investiu, mas, pô, se classificou para a Copa do Brasil. E aí esse time começa a aparecer e vai trazendo um pouquinho mais de visibilidade para o Estado, né? Então, acho que começa por aí, porque a gente falar hoje, por exemplo, do Estado da Bahia, de jogar uma Liga Nacional, pelo que você me falou, é meio que impossível, né? Primeiro que a franquia é muito cara, e se você não tem investimento dentro do Estado, imagina que você vai pagar uma franquia de 800 mil hoje para poder jogar uma Liga Nacional. Então, acho que o investimento precisaria ser, obviamente, dentro do Estado, para você estar disputando os campeonatos da CBFS, que são os campeonatos que dão visibilidade para os polos menos conhecidos, né? Como a gente viu aí o Apodi do Rio Grande do Norte chegou na final, né? Entre outros estados que sempre estão aí, Pernambuco, Maranhão, né? Estão sempre aparecendo ali na Copa do Brasil. E aí você viu o Apodi. Eu nunca tinha escutado falar do Apodi. Vai jogar a Supercopa do ano que vem, de repente, eu acho difícil, mas vai saber o investimento que os caras vão colocar. Pode ser o representante da Libertadores do Brasil ano que vem, junto com o Cascavel, né? Então acho que é por aí, né? E a gente sabe hoje, né, Paulinho, que os únicos investimentos que podem ser seguros é justamente a gente tentando incluir os clubes de camisa novamente, né? Você passou por clube de camisa, por exemplo, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é histórico, cara. Aquele elenco do Atlético Mineiro, você pode até comentar daqui a pouco sobre isso. Você também passou pelo Corinthians, aonde você é uma das maiores referências ali do clube, né? Tudo pela tua história que construiu lá. E só reforçando aqui, né? Eu comentei só uma situação, né? Que é uma realidade que eu vivo, mas se a gente imaginar, né, Paulinho? Quantas pessoas, quantos lugares vivem a mesma realidade? Né? Parecido até pior, né? De visibilidade da questão do esporte. Então, a gente tem visto aí no Campeonato Brasileiro algumas coisas que alguns clubes de camisa têm se interessado, né, pela franquia, pelo campeonato e tal. Já até saiu premiação, tudo certinho, beleza, show de bola. A gente torce pelo futsal, né, cara? Para que se fomente algo sobre o futsal, né? Mas, assim, esses clubes de camisa, se realmente for oficializados, alguns que eu já vi, né, e são clubes que até históricos, até o Vasco, esse retorno, possível retorno do Vasco, né? Você conviveu naquela época ali do Vasco, meu Deus, cara, o time do Vasco também era uma sacanagem, né? Principalmente ali no 2000 ali quando foi campeão da liga e acho que até inclusive contra o Atlético Mineiro em 2000 Não ali. pagou ninguém, mas era um timaço. Aí a gente é um outro lado ali que a gente estava dos bastidores, mas era um timaço. No papel era um timaço que Sim. também dentro da quadra também que obteve resultados mesmo com as adversidades na época ali do Eurico Miranda. Mas o que é que tu observa, cara? Falta realmente esses clubes de camisa chegarem junto, por exemplo, pelo menos ter algum gestor, ter alguém que realmente, pelo menos entenda um princípio ali do futsal e sabe que o futsal, né, Paulinho? Por exemplo, o Palmeiras, que para quem não sabe, o Palmeiras até hoje mantém uma base, né? Eu só estou citando do Palmeiras, mas tem outros. O Palmeiras tem uma base no futsal que usa muito para transição para o futebol. Né? E conheço até um dos professores que são de lá, que faz um trabalho lá, e às vezes, quando a gente, né, vê alguém do campo, né, Paulinho, comentando sobre futsal, a gente fica vislumbrado, como se fosse futsal, né? Cara, a gente sabe de tudo isso, né? Às vezes a gente
É o mal que a gente às vezes aceita qualquer migalha, né, cara? A gente não pode aceitar isso, né, Paulinho? A gente não pode aceitar de qualquer forma, porque a nossa modalidade é preciosa e precisa ser valorizada de alguma forma. E diante disso, o que é que tu observa essa reaproximação dos clubes de camisa, dessa importância que eles estão realmente querendo dar para o futsal novamente? Você acha que é muito importante? Vai abrilhantar muito mais a modalidade novamente? Ou tu acha que é um novo momento, não vai ser como antes, né, daquele período ali de ouro na época da transição de 90 para 2000? Kaique, eu acho que você pegou num ponto aí bem legal, né, cara? Porque, assim, a gente vê muito ex-jogador de futebol falando do futsal, né? E se a gente for falar de nomes que foram revelados através do futsal, a gente vai fazer uma seleção aqui que pode ganhar de qualquer um, né? Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Robinho, Alex, Ricardinho, Denilson, Kaká, Djalminha, e aí vai, né? Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, e aí e muita coisa, né? Muita gente. Só que assim, cara, o que eu não entendo eu não sei como os times de camisa eles não enxergam que eles teriam que ter um time de futsal, né? Até em cima disso que você falou, né? De revelar tantos jogadores. Cara, hoje no futsal você tem um investimento ali, sei lá, de 2 milhões por ano, você faz uma equipe para bater, para disputar título. E se ali na frente, cara, você conseguir vender um jogador desse de futsal, você vai estar cobrindo esse valor assim 1.000 vezes, né? Então, assim, eu não entendo como as equipes não enxergam que seria importante, né, as equipes de camisa elas terem o futsal, não só na base, né? Como a gente tem aqui o Palmeiras só tem até o sub-18, né? O São Paulo, ele tem o adulto, mas assim, o adulto levado muito nas coxas, né? Eu não entendo como São Paulo ali tantos anos e os caras da diretoria não compram ali uma. Como o Corinthians faz, né? O Corinthians só começou a dar certo realmente quando a diretoria do campo se meteu ali. Hoje a gente sabe ali do projeto que é muito solidificado. Mas o Palmeiras só tem até o sub-18, São Paulo tem, mas é um adulto assim que é muito amador, né? O Santos só tem até o sub-18 também. E aí eu não entendo como as equipes não colocam na cabeça que o futsal é importante para você fazer dinheiro, inclusive, né? Porque você vai revelar jogadores que daqui a pouquinho vão estar para o campo e você vai poder fazer dinheiro em cima disso. E aí outra coisa que eu não entendo também, em cima disso que você falou de ex-jogadores falando do futsal, e muitos deles estão em clubes e eu não sei como eles não levam essa mentalidade lá para o Ronaldo, por exemplo. Ronaldo, pô, presidente do Cruzeiro. O cara apareceu no futsal e fala muito bem do futsal, só que ele tá lá dentro do Cruzeiro e a gente não vê nenhum tipo de movimento para que o Cruzeiro tenha uma equipe de futsal. Esse dia alguém me mandou aí uma mensagem no direct falando do Tchelo, do Tcheco, e também jogou futsal, né? E depois jogou no Grêmio, jogou no Corinthians. E ele falando que ele achava que todo menino teria que estar no futsal até os 13 ou 14 anos e depois escolher se ele vai para o campo ou não. Então, assim, muitos jogadores falam que é a importância do futsal, mas não vejo nenhum deles se mexendo dentro dos clubes para que realmente a modalidade esteja lá dentro, né? E aí eu também falo, né, o Kaique, que o futsal é importante, mas esses caras eu acho que eles deveriam fazer uma força maior para colocar o futsal das equipes de camisa, né? Eu acho que esse campeonato brasileiro aí, da CBFS, se a coisa pegar realmente, eu acho que vai ser uma iniciativa muito legal, né? Que vai tentar trazer algumas equipes que a gente tinha no passado, né? De camisa. Você citou o Atlético Mineiro, não existe mais. O Internacional, que foi campeão de liga, não existe mais. O Vasco da Gama, que teve essa super equipe aí que você citou. Tem o principal hoje, mas assim, nem se compara, né? Aí a Liga Futsal teve o Corinthians ainda existe. Aí a Liga Futsal teve Palmeiras, teve São Paulo, teve Santos, teve Atlético Mineiro, teve Internacional, teve Juventude, teve Botafogo, teve Fluminense, teve Flamengo, teve o Vasco.
E aí a gente vai, né, cara? Mas hoje, assim, enquanto a diretoria do campo não pegar e entender que isso pode ser benéfico para o clube, como fez o Corinthians, né? Que meteu realmente dinheiro do futebol de campo na modalidade e se preocupa com isso, vai ficar muito assim, um dia tá, um dia não tá, né? Aí a gente pode pegar exemplos, por exemplo, o São Paulo, a diretoria nunca quis pegar, mas aí o São Paulo, São Paulo, Osasco, junto com uma cidade lá, o São Paulo só dá a camisa e a prefeitura de Osasco entra com o dinheiro. Aí o dia que a prefeitura não quiser mais ou mudou a gestão da prefeitura, acabou o São Paulo. Aí o São Paulo vai para Barueri, aí é a mesma coisa. E aí fica pulando de galho em galho, só que a diretoria mesmo não pega, né? E aí não fica um projeto solidificado. Show de bola. Bom, William, a oportunidade também é sua agora. Queremos também lhe ouvir também, tá? O Paulinho está aqui à sua disposição. Fique à vontade, meu amigo. Paulinho, bom dia, né? Boa tarde para quem vocês forem ver depois, né? É um privilégio mais estar aprendendo. Eu vejo que, no todo, você é um cara que se reinventa, né? Está aí como comentarista do esporte, um cara que se reinventa. Paulinho, eu sei que você também é um multicampeão, dentro, fora de campo, e eu gostaria de saber de você, assim, nesse tempo todo que você está, porque antes você estava dentro das quadras, né? Você acha que qual é o principal agravante para o futsal não ser tão, não estar numa Olimpíada, entendeu? Essas coisas mais que, a nosso ver, trava o esporte. Você que está por fora, assim, hoje está mais na questão esportiva, assim, num todo, né? Está por trás das câmeras, vamos dizer assim. Fala, William, beleza, cara? Prazer é meu estar falando com você. William, sobre essa pergunta das Olimpíadas, cara, é uma coisa assim que eu não consigo responder, né? Porque antigamente se falava muito de o futsal ele tem que ser praticado em não sei quantos números de países, e hoje, pô, o futsal ele passa, né, de qualquer tipo de não joga aqui no futsal, tem todo mundo. Falava muito de unificação de regras, né? Que aqui no Brasil se jogava de uma maneira, na Espanha se jogava de outra, na Rússia se jogava de outra. Aí unificaram as regras, tá tudo certo. E aí hoje fala de que o futsal ele teria, né? No mesmo ano de Olimpíada teria o Mundial. O Mundial de futsal ele é no mesmo ano de Olimpíadas, né? E que aí não poderia ter dois eventos grandiosos no mesmo ano. Então, assim, tem um monte de teorias que realmente a gente não sabe qual que é a certa, né? A questão é muito política, né? A questão é muito política entre o COI e a FIFA, né? A gente sabe que a FIFA tem uma briga com o COI e quem a entidade maior do futsal é a FIFA. Então, assim, é muita coisa política que só quem está lá dentro que poderia realmente cravar, né? Essa resposta aí que todo mundo faz, mas ninguém tem uma resposta concreta porque é uma coisa que é lá de cima, né? Do COI, da FIFA, e ninguém sabe realmente o que acontece, cara. Paulinho, obrigado pela sua resposta, né? Tem muita gente questionando e a gente também tem as mesmas dúvidas. Então, a gente te perguntar, talvez algo traga luz a isso tudo. Paulinho, eu notei aqui, rapaz, existe uma forma para se manter-se em alto nível dentro do esporte, assim, porque você foi alto nível, eu lembro de você muitos anos e alto nível, cara que trouxe referência, é uma referência no esporte, competiu em alto nível. Se você pudesse dar uma dica, fórmula para se manter em alto nível, porque chegar muitas vezes acontece. Agora, se manter igual por tantos anos, igual você se manter, deve ter um algo a mais, assim, entendeu? Eu gostaria de ouvir de você assim, qual a sua explicação para ter se mantido tanto alto nível assim. William, cara, assim, eu acho que não tem nem tanto segredo, né? Que nem eu falei aqui no início dessa live aqui com o Kaique, você tem que ter o comprometimento, né? Comprometimento, você é, ter sacrifícios, né? Como eu falei no início da carreira ali, muitas coisas eu deixei de fazer para estar focado no esporte. E assim, cara, o futsal é um esporte assim, que muita gente fica sabendo das coisas superficialmente, né? Mas realmente o que acontece de detalhe lá dentro, ninguém sabe. O futsal se treina pra caramba, o futsal viaja pra caramba, o futsal tem jogo pra caramba,
né? A gente, às vezes, escuta aí o futebol de campo, os caras reclamando que tem jogo de quarta, de domingo. Futsal, cara, se você pegar uma Taça Brasil, o futsal, para você ser campeão na Taça Brasil, você tem que jogar 6 jogos em 7 dias. Isso cara, isso judia demais, né, cara? Um atleta, e as pessoas, às vezes, não dão valor a isso. Mas, cara, se manter no alto nível se dedicar, se comprometer, né? Você saber que aquilo ali é uma coisa que você vai levar para sua vida. Eu acho que não tem nem muito segredo. A minha geração ali que nasceu em 75, 76, 75, 74, né? 77, é uma geração que ela prolongou a carreira até 40, 41, 42, 43, né? A geração anterior à minha, que era Vander, Fininho, Manuel Tobias, ela parou um pouquinho antes. Ela parou ali com 35, 36. A tecnologia, eu acho que a ciência, né, a tecnologia, elas ajudaram, né, a você prolongar a sua carreira. A maneira de jogar também hoje, ela ajuda, né? Porque antes você jogava o futsal, você ficava na quadra ali durante 10, 12 minutos. Hoje você tem essa troca mais rápido, né? Então você se desgasta um pouco menos na quadra. Os pisos da quadra ajudaram muito também hoje, né? Antes você jogava em pisos muito duros, você tinha risco maior de lesão. Hoje você tem muitas quadras com aqueles pisos flutuantes, né? Que, ó, queira ou não, ela acaba resguardando um pouquinho ali a articulação, né? Joelho, tornozelo, né? Então ajuda um pouquinho mais. Então acho que tudo ajuda. A tecnologia ajuda, a ciência ajuda, a maneira que se joga hoje ajuda, as quadras hoje ajudam também, mas tudo passa pelo seu profissionalismo, né? A sua dedicação, o seu comprometimento, o seu sacrifício pelo esporte. Eu falo para as pessoas assim, o futsal ele me deu muito. O futsal ele tem uma influência gigantesca na minha vida, né? O futsal me deu muita coisa. Só que não foi de graça. O futsal falou assim, ó, eu tenho isso para te dar. O futsal me deu muita coisa, mas o futsal teve tudo de mim, né? Teve minhas dores, os sacrifícios que eu falei. Muita gente não sabe quantas injeções eu tomei para jogar. Então, assim, foi uma troca. Então, para você se manter em alto nível, eu acho que junta tudo isso aí: o seu comprometimento, sua dedicação, e aí tudo isso aí. A tecnologia ajudou, a maneira de jogar ajudou. Eu acho que tudo isso é uma junção de coisas para que você possa se manter em alto nível o mais tempo possível, né? Hoje o jogador joga aí até 40, 41 anos, o jogador joga no alto nível assim fácil. Exemplos que a gente tem hoje aí: Rodrigo jogando com 39, Valdinho jogando com 43, o Boni se aposentou agora com 41, o Sinoê está se aposentando agora com 40, mas todos eles, né, chegaram até os 40 anos. Grato, informação muito válida. Muito obrigado, tá, Paulinho? Obrigado pela oportunidade que nos dá de trocar essa informação. Vou passar para o Kaique, né? Kaique aí, tá contigo, meu irmão. Valeu, meu amigo. Obrigado por participar aqui mais uma vez. Bom, Paulinho, cara, tem algum momento inusitado, cara, na tua carreira? Um momento assim que hoje tu lembra, tu lembra com alegria, tu lembra com resenha? O que aconteceu nesse teu período como jogador? Alguma coisa inusitada? Se você poderia situar pra gente, pode ser mais de uma. Cara, você me pegou de surpresa agora, hein, Kaique? É, Situações inusitadas. Cara, eu não cheguei até, assim, teve algumas situações engraçadas, né? Que nem eu não sei se chegou a ver a live que eu fiz agora com o Marquinhos e com o Schumacher, né? Teve uma vez que a gente foi jogar, a gente jogava na GM, né? E naquele tempo a gente jogava os jogos. A maioria da GM tinha um contrato com a Bandeirantes que tinha que passar não sei quantos jogos da GM na TV durante o mês ali. Então a GM passava muito na TV. E aí teve um jogo, cara, que nós fizemos contra o São Paulo e foi na TV, né? E o São Paulo também é um baita time, né? João, Tatu, Goda, Robson Preto. E aí a gente jogou em casa, nós perdemos o jogo acho que de 6-1, cara. Tomamos uma lapada. E aí, naquele tempo, cara, a gente quase não jogava extra-oficial, né? O extra-oficial são os amadores aqui em São Paulo, que a gente vai jogar pro jogo lá, os caras pagam a gente pro jogo. E a gente não jogava, só que naquela época ali, o cara pagou um dinheirinho legal pra gente, a gente foi.
Cara, e aí naquela época a gente não tinha o Waze, né? A gente saiu do jogo ali, tomamos uma lapada de 6-1, aí saímos ali com o tênisinho na mão, cara. E aí o PC e o Reinaldo, que era o treinador supervisor, os caras se ligaram e falaram, meu, onde esses caras estão indo depois de tomar 6-1 na TV, estão indo com um tênisinho na mão? E aí os caras vieram abordar, a gente falou, onde vocês estão indo, cara? Ah, porra, PC, nós vamos ali num churrasco, não sei o quê, mas, bom, vocês estão com tênis na mão? Ah, não vamos nesse churrasco aí. Aí a gente meio ficou assim, falou, mano, não vai ali não, é churrasco de criança, não tem bebida, não tem, os caras bebiam pra caramba, não tem álcool, porra, aí os caras ficaram meio assim, e a gente saiu fora, né, cara? E nessa a gente foi pro jogo e tal, e aí não tinha um Waze naquela época, a gente saiu perguntando pra tudo quanto é lugar. Pô, sabe, conhece essa quadra aí? Nós paramos num cara lá, velho. O cara perguntou o cara saiu ali e nós falamos assim, cara, você conhece essa quadra aqui? A gente precisa jogar um S. O cara falou, pô, eu conheço sim. Só que o cara ficou olhando pra gente assim, o cara reconheceu a gente, cara. O cara reconheceu a gente do jogo e falou assim, cara, você não é o Paulinho, você não é o Schumacher, você não é o Cime. Cara, vocês acabaram de tomar uma lapada na televisão de 6-1, vocês estão indo pro outro jogo, vocês não tem vergonha na cara, não. O cara reconheceu a gente do jogo, tirou um barato da nossa cara, explicou onde era a quadra, porra. Aí a gente ficou todo envergonhado, pô, chegamos na quadra do Extra, tomamos um outro pau no Extra. Então, assim, foi um dia pra gente esquecer, assim, mas foi uma situação engraçada, né? Porque o cara reconheceu a gente ali, tirou um barato. Mas tiveram outras assim também, cara, que aí você me pegou de surpresa, mas era uma coisa assim de se pensar e falar bastante aí. Você também teve uma passagem, né? Não esquecendo, né, Paulinho, pela Europa. E, cara, como é que foi essa tua passagem na Europa? Por exemplo, o Paulinho, depois que saiu da Europa, saiu um Paulinho muito mais, não só na experiência, mas muito mais em quê, principalmente? O que é que tu, nesse teu período de Europa ali, o que é que tu mais aprendeu? Em relação a jogador, não mudou nada, né? Porque eu sempre tive a mesma vontade, o mesmo profissionalismo aqui e na Europa. Isso aí não mudou nada. Cara, que mudou, assim, eu mais experiente, né? Quando eu voltei da Europa, eu já tive a minha filha, então muitas coisas mudam, né? Você viver sem filho e com filho, né? Acaba mudando alguma coisa. E aí, quando eu chego no Corinthians, eu tive meu outro filho, né? Então, voltou um pouco mais experiente, assim, mais responsável, né? Mas em termos e assim, e com conhecimento de ter jogado numa outra cultura, num outro tipo de futsal, né? De estilos diferentes. Mas como jogador não mudou absolutamente nada, não. Eu vim assim com mais coisas da minha bagagem, né? De conhecer tipos de táticas diferentes, de saber como é um futsal europeu, um futsal espanhol, um futsal russo. O futsal inglês, assim, eu nem trago tanto porque o futsal inglês lá era um pouco amador, né? Eu fui para disputar a Copa da UEFA, né? A Champions lá. O meu time era o melhor disparado lá da Inglaterra, mas era um futsal mais amador lá na Inglaterra, tanto que o campeonato inglês era uma coisa assim, vergonhosa. A gente chegava a ganhar jogo lá de 18-0, de 20-0, cara. Era uma coisa assim que era surreal. Coisa que não acontece normalmente em ligas profissionais, obviamente, né? Mas trouxe tipos de estratégia, né? Saber como joga um futsal russo, que é um futsal muito físico, saber como joga um futsal espanhol, né? Que joga. Hoje mudou bastante, né? Mas naquela época os caras quase não tinham pivô de referência, jogava muito de 4-0, tanto que para a seleção espanhola, eles levavam jogadores naturalizados brasileiros na posição de pivô, porque eles quase não tinham pivôs de referência, porque o estilo de jogo dos caras era um outro. Era um 4-0, era manter muita posse de bola, era com infiltração, com tabela, né? E aí, quando eu cheguei lá, meu jogo era muito agudo, né? Era pivô o tempo inteiro, então fui aprendendo essas coisas aí. Quando eu vim para o Brasil, eu já tive, né? Quando eu pegava um treinador que ele jogava mais dessa maneira, eu tinha menos dificuldade, porque o meu jogo era muito sempre agudo, né? Eu tenho muito essa teoria, né? Quanto mais longe do meu gol a bola, melhor. Então, bola no pivô e vamos trabalhar a bola na quadra de ataque. E aí eu vim com essas bagagens lá de fora, o Kaique. Show de bola, cara. Bom, a gente vai pro nosso encerramento aqui, mas como a gente falou, né, Paulinho, tua carreira foi tão grandiosa, cara. Você passou por clubes da Europa, a passagem marcante, como a gente falou no início, pelo Corinthians também, foi uma passagem bacana também ali, né? Mas hoje o Paulinho hoje está do outro lado, né? Antigamente o Paulinho
era avaliar dentro de quadra, hoje o Paulinho é avaliador. Olha que doideira, hein, cara? Cara, como é que surgiu esse convite para ser comentarista esportivo, né? Como a gente falou no início, não é só específico, né, Paulinho? De futsal, você comenta futebol, inclusive, comentou, né? O rebaixamento do grandioso Santos, né? Infelizmente, mas tomara que volte aí com tudo, né, cara? Volte maior do que já é, né? Que aprenda com as lições. Como surgiu esse convite para ser comentarista e como é que foi teu início ali, cara? Tu se estranhou em muita coisa. E claro que hoje, recentemente, cara, tu bateu 200 jogos, cara, pela temporada, algo, um número muito expressivo e bacana, né, cara? Hoje, como a gente falou no início, hoje tu é uma das referências da comunicação hoje, não só como foi jogador, mas da comunicação. O Paulinho, o japonês, hoje tem credibilidade no que fala, as pessoas, né, acompanham, eu vejo que existe um apreço muito grande pelos teus comentários. Inclusive, Paulinho, eu deixo até de ver um outro lado para estar assistindo a N Sports. Acredito que é um orgulho, né, cara, de não só por você, mas também por tudo que a N Sports, ano após ano, né, tem contribuído pro futsal também, de alguma forma. Comenta pra gente, cara, essa tua vida aí, de um tempo que era para ser avaliado, hoje é avaliador. Comenta pra gente como é que surgiu isso aí. Aí que assim, né? Eu não sei se eu sou o melhor comentarista, mas o que mais comentou jogos, isso tenho certeza, velho, que ninguém comentou o número de jogos que eu comentei, né? Passando de 200 jogos. Assim, eu sempre tive essa vontade, assim, né, de repente estar comentando jogos lá. Eu me considero um cara que fala bem, não, fala bem em português, me comunico bem. E às vezes eu via ali o pessoal, alguns ex-jogadores, né, ali na Sport TV, por exemplo, comentando algum jogo, e eu pensava assim, pô, isso aí poderia um dia pintar para mim. E aí eu estava indo pro meu ex-trabalho, né, porque eu sou formado em educação física, eu estava indo pro colégio onde eu trabalhava, né, porque eu dava aula de futsal, e aí meu telefone tocou, e aí era o João Barreto, né, um dos caras ali da N Sports, e me chamou, falou, Paulinho, aqui é o João Barreto da N Sports, a Liga Nacional tá te indicando para você ser um dos comentaristas aqui da N Sports, da LNF TV. Eu queria saber se você aceita, tal. Eu aceitei na hora. Falei, não, aceito, né? Nem pensei. Falei que aceitava e aí tava na época da pandemia, né? Foi em 2020. Ele falou, ó, então beleza, o convite está feito e aceito, a gente vai se falando aí e tal. E aí passou, tipo assim, um mês e pouco, eu até cheguei a ligar pro Joãozinho de novo. Falei, João, já passou um tempo daquilo lá que você me falou, tá de pé o convite ainda? Ele falou, não, tá de pé, a gente só tá ajustando algumas coisas aqui, porque tá na pandemia, vai ser um formato diferente e tal. E aí foi aonde surgiu esse convite, né? No começo um pouco inseguro, né, ô Kaique? Porque assim, quando eu parei de jogar, eu acompanhava a liga, mas acompanhava assim, vamos colocar, de cada 10 jogos eu acompanhava 2, 3, e aí como telespectador, né? Sentado ali no sofá, aí, pô, pega um negócio aqui, pega um negócio ali, não vendo detalhadamente. Então, quando eu fui convidado para fazer a LNF lá na Esportes, o primeiro jogo que eu comentei lá foi um Praia Clube Brasília. Cara, o Praia Clube não é o Praia Clube de hoje, né? Que é campeão da Taça Brasil. Então, daquele time do Praia Clube, eu conhecia o Neto, né? O Neto, campeão mundial. Conhecia o Pábrio, que era um cara que jogou comigo no Garça. E conhecia o McDowell, que era um pivô que jogou muito contra mim. E do Brasil eu não conhecia absolutamente ninguém, cara. Ninguém. Então, eu apanhei ali um pouquinho, né, cara? Para eu pegar as informações, eu queria pegar muito detalhe. Eu cheguei a levar, tipo assim, 3 folhas de informação pro jogo, porque eu não queria deixar escapar nada. Eu ficava com medo de acontecer alguma coisa e não ter informação. E aí, para complicar um pouquinho mais, meu primeiro jogo que eu fiz lá foi com o Marcelo Duó. O Marcelo Duó é um grande comunicador aqui de São Paulo, né? Eu escutava o Marcelo Duó quando eu vinha dos treinamentos com meu filho de noite. Ele era narrador da 105, né? Que é uma rádio aqui de São Paulo que fala muito de futebol. E eu gostava demais. Fala, pô, esse cara narra legal, narra bem pra caramba. Aí, tô vendo a escala lá e o cara manda Paulinho Japonês e Marcelo Duó, Praia Clube Brasília. Eu falei, caralho, velho, eu não conheço ninguém e ainda vou pegar o Marcelo Duó pela frente. Eu fiquei nervoso, assim, cara. Fiquei muito nervoso. Foi um jogo, assim, terrível. Foi um jogo de 1-1, né? Com pouquíssimas oportunidades. Mas, assim, quando eu cheguei lá na Esportes, o Marcelo Duó chegou, me cumprimentou tudo. Aí eu falei para ele assim, pô, aí expliquei a situação que eu escutava ele. Falei, pô, eu gosto das suas narrações. Falei, pô, é o meu primeiro comentário. Me ajuda aí, né? Ele falou assim,
Quem vai me ajudar é você. Porque você é o cara da modalidade, não sou eu. Eu sou do futebol. Quem vai me ajudar é você. A responsabilidade é tua. Ele jogou a bomba na minha mão, assim, né, cara? E aí, assim, eu considero a minha primeira participação ali nos comentários razoável, né? Foi tipo assim, sabe aquela nota 6 que passa de ano ali na média, raspando? E aí, cara, você vai pegando corpo, né, cara? Vai pegando corpo, vai se acostumando. E aí, pouco a pouco, você vai aprendendo o que você vai falar na transmissão. Hoje eu chego na transmissão com uma folha de caderno, só de um lado. O meu conhecimento hoje na Liga Nacional é muito grande, né? Então, assim, se hoje a final, por exemplo, da Liga, se eu quiser, eu chego lá sem nada. Porque eu conheço todo mundo que está ali, eu conheço característica, conheço as campanhas do Atlântico, conheço as campanhas do Jack, troco ideia com pessoas que estão ali no Joinville, troco ideia com pessoas que estão no Atlântico. Então, hoje, se eu quisesse chegar para fazer a final, eu chegaria assim, do jeito que eu estou aqui, porque eu tenho conhecimento. Mas isso a gente vai pegando durante. São 4 ligas já que eu fiz ali, né? Então, como eu te falei, eu cheguei ali pegando informações de tudo quanto é jeito, com 3 folhas, hoje eu chego ali com uma folha e muita coisa na cabeça, né? Acaba se acostumando e guardando muita coisa aqui. O futebol eu acabei sendo que, não é por obrigação. Antes, quando eu fazia os jogos de futsal lá na Esportes, eu era freela, eu não era fixo, né? E aí o pessoal fala assim, ó, eu quero que você seja fixo aqui na Esportes. Só que para você ser fixo, eu preciso contar com você também no futebol. E aí começou tudo de novo, Kaique. Tudo de novo, né? Falta de conhecimento. E aí, cara, o primeiro jogo que eu fui fazer do futebol foi uma Série B. Série B, cara. Se eu não se assim, se já é difícil de fazer a Série A, porque você acaba conhecendo alguns jogadores dos times grandes. Mas quando você pega os times pequenos, você também não conhece. Imagina na Série B. E aí, cara, saiu a escala da Série B. Quem que eu peguei de novo? Marcelo Duó. E aí eu já tinha mais intimidade com o Marcelo Duó. Falei assim, agora você vai me ajudar, porque você é o cara do futebol e eu sou o cara do futsal. E ele falou, Paulinho, eu não conheço quase ninguém desses caras da Série B. A gente vai se ajudar aqui, vamos que vamos. E aí, cara, você acaba se acostumando também, né? É claro que eu não tenho o conhecimento que eu tenho no futsal, mas hoje eu faço um jogo de futebol com muito mais tranquilidade, né? Com mais bagagem do que eu comecei lá. Mas o futebol eu fui inserido porque eles me colocaram ali como fixos, né? E aí aquilo também, começaram me dando campeonato paranaense, campeonato mineiro, né? Jogo pequeno para saber realmente como eu, eu eu passaria de ano ou não ali num teste, né, de jogos menores. O pessoal gostou. E aí hoje, pô, ontem eu fiz o Santos, já fiz jogo grande, né? Atlético Mineiro e Grêmio, Corinthians e Botafogo, né? Então hoje eu já que nem ontem. Ontem teve uma rodada muito importante. Tirando o jogo do Palmeiras, que foi o jogo do título, eu acabei fazendo o segundo jogo mais importante da rodada, né? Que foi o rebaixamento do Santos, que nunca tinha sido rebaixado. E foi uma transmissão bem legal, assim, né? O Santos, pelo amor de Deus, o Santos me toma 2 gols, assim, infantis demais, né? Mas eu acabei me acostumando, né? E hoje tá bem legal. Bom, Paulinho, tu teve tudo isso na tua carreira, né? Você foi um grande jogador, um grande atleta, hoje um grande comentarista. Vendo tudo que aconteceu, cara, valeu a pena. Valeu a pena ter passado tudo que você passou. Hoje, quando você coloca a cabeça no travesseiro, hoje, quando você para, assim, cara, e dá uma descansada, literalmente, vem um flashback da tua vida, assim, cara, vem alguma coisa, assim, importante de tudo que tu construiu. O que é que Ah, tu... valeu demais. Pode falar, pode terminar. Não, era só esse quesito mesmo, se realmente tudo valeu a pena, se hoje, por exemplo, claro que no início, né, tu imaginava uma situação e hoje totalmente outra. Mas tu imaginava que iria acontecer tudo isso na tua carreira, cara? Tu projetava tudo isso, todo esse sucesso, essa constância e tudo que tu conquistou? Imaginar não, Kaique, eu fui trabalhando ano a ano. E assim, sabia que poderia acontecer, né? Até quem me conhece sabe que eu não sou nenhum mascarado, nenhum balacudo, né, que a gente costuma dizer. Mas assim, eu não imaginava, mas eu sabia que poderia acontecer porque, cara, eu sempre estive em times de ponta, sempre estive em times muito competitivos. Eu sabia da minha qualidade como jogador, eu sabia do meu profissionalismo, então eu sabia que se dependesse de mim, eu ia
estar sempre em barcas boas e ia estar sempre em equipes que iam disputar títulos, e isso, né? Título, você chegando e disputando títulos, vai te credenciando a estar cada vez mais em cima, né? Então, assim, eu não imaginava, mas eu confiava no que eu estava fazendo. Sobre o que você falou, se valeu a pena, cara, valeu a pena demais, demais, demais. Assim, o único detalhe que eu tenho na minha carreira foi de não ter ido para a seleção, né? Apesar de ter sido convocado 2 ou 3 vezes, mas não fui liberado pelo meu treinador. Acho que foi o ponto que faltou na minha carreira, mesmo eu tendo sido convocado, mas não fui liberado, né? Mas eu costumo dizer para as pessoas que eu sempre estive em times que de nível de sempre tive companheiros de equipe de nível de seleção e não devia nada para eles. Muitos dos jogadores que eu coincidi. Teve um trecho da temporada que eu era titular, teve um trecho da temporada que eu ficava no banco, mas para um cara que era top, teve muitos caras tops que ficaram no banco para mim. Então, assim, quanto a isso, eu sou muito tranquilo, porque eu sempre joguei contra os melhores e tive os melhores do meu lado, e eu sempre tive no nível dos caras, assim. E valeu a pena demais, cara. O futsal tem uma influência, assim, gigantesca na minha vida, em tudo, né? Desde do que eu conquistei em relação a bens materiais, de conhecer outros países, a minha família, né? Eu conheci a minha esposa através do futsal lá na Ubra, ela era atleta, eu também, e através do futsal conheci a minha família. Hoje eu tenho a minha família com 2 filhos maravilhosos, né? E o futsal, assim, ele me deu frutos excelentes enquanto eu joguei e segue me dando frutos, segue tendo muita influência na minha carreira depois que eu parei de jogar, né? A prova disso é eu ainda ser extremamente ligado à modalidade, porque eu sou comentarista, né? As coisas que vem acontecendo na minha vida é através da minha carreira, é através do futsal. Então, assim, eu sou muito, 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 muito grato à modalidade que me deu tanto, mas que teve muito de mim também. Pô, Paulinho, eu quero te agradecer, cara, por ter ficado esse tempo com a gente aqui. Obrigado por ter parado um pouco aí da tua correria, porque não é fácil, né, cara, às vezes parar para falar um pouco, mas quando fala de futsal, né, cara, a gente sempre dá um jeitinho ali. Obrigado por contribuir tanto e ainda continuar contribuindo com a modalidade, né? Ninguém chega a 200 jogos comentando à toa, né? Não é por acaso, então, porque é bom, cara. Quando o cara é bom, ele vai comentar o maior número de jogos possíveis. É cansativo, mas é muito prazeroso, né, cara? É muito prazeroso e eu me sinto lisonjeado e é uma honra para mim estar falando aqui contigo, ter conhecido um outro lado que às vezes você não pode nem ter tido a oportunidade de comentar, né, certas situações. E, cara, obrigado por abrilhantar mais um episódio da gente aqui. Sinto muito grato. Espero que tenha gostado, cara, da nossa forma de resenha aqui. Kaique, eu que agradeço, cara. Obrigado aí pelo convite. Assim, te peço desculpa se de repente eu deixei de responder mais rápido para você, né? Que nem você falou, é a correria gigante aqui principalmente se as pessoas me mandam mensagem de noite, às vezes estou no meio da transmissão. Eu falo, depois eu respondo. Aí chega tanta mensagem que eu acaba me passando, acaba esquecendo, mas não é por maldade. Cara, eu agradeço demais aí, né? Eu te parabenizo também pela página que você tem, né? Já são 58 lives, né? Então, assim, 58 atletas que você conseguiu é, é, entrevistar, né? Eu acho que o tipo de abordagem que você faz também com a educação, eu acho isso muito legal, porque eu converso muito com as pessoas às vezes, né? Que às vezes o tipo de abordagem que você tem com as pessoas, ela faz você participar de um certo programa ou não, né? E aí você com maior educação, com respeito. Então, eu te agradeço por tudo isso, te parabenizo também. Espero que venham muitas e muitas lives também de qualidade. E, cara, que precisar de mim aí, se eu tiver condições de te ajudar, pode contar comigo sempre aí. E brigadão, que seja ainda mais sucesso aí a sua página e as suas lives, irmão. Obrigado, cara. William, fica também à vontade para agradecer o Paulinho. Paulinho, grato pela oportunidade, pelo conhecimento aqui passado. Tive a oportunidade de aprender com você, coisas talvez que você demorou uma vida toda para aprender e compartilhou, ensinamentos que a gente vai carregar para a vida toda. Meu muito obrigado. Quando estiver no estado do Espírito Santo por aqui, estamos por aqui na cidade de Santa Maria de Jetibá. Será um prazer receber você aqui. Uma vez mais, grato. Continue se reinventando, porque eu acho que é uma das coisas que eu aprendi contigo, a capacidade de se reinventar e o quanto se doa para tudo aquilo que vai fazer, no futsal, no esporte, e vai dar voos mais altos. Muito obrigado por tudo.
Valeu, William. Obrigado, cara. Obrigado. Assim, eu sei que o tempo é muito pouco, né? Para, de repente, as perguntas que você me fez, a gente poderia estar, por exemplo, num bar, batendo um papo de 2, 3 horas e a gente falar das coisas mais detalhadamente, né? Aqui é uma coisa mais rápida, mas eu agradeço aí de coração pelo respeito também. Você é do Espírito Santo. O Espírito Santo já teve um time na liga, agora me fugiu o nome aqui, mas. Álvares Cabral, talvez. Álvares Cabral. Álvares Cabral, exatamente. Teve uma época que teve um time de liga aí, né? Tá vendo? É mais um estado que poderia tá na Liga Nacional e a gente já não escuta mais falar sobre isso aí. Mas, cara, obrigado aí. Eu acho que é muito disso aí. É você se doar, você se dedicar, você se comprometer para que a coisa dê certo. Eu falei da minha carreira aqui de futsal, tanto que eu me dediquei. Nessa pós-carreira, né? Quem está mais próximo de mim sabe o tanto que eu me dedico também. E eu acho até por isso que esse tanto de jogos que eu tenho feito, né? O pessoal confia em mim. Pô, vou fazer um jogo, pô, põe o Paulinho. Bom, Paulinho tal. Então, essa confiança vem muito através da minha dedicação também pós-carreira. E obrigado aí de novo pela confiança. Tamo Show de junto, bola. irmão. Deixa teu canal do YouTube aqui pra gente poder marcar. Fala pra gente No teu canal. chat? Pode falar aqui mesmo, a gente vai colocar aqui na descrição aqui. Tá, é um canal novo, né? A gente tem feito algumas lives, igual você está fazendo aí, mas com o objetivo ali, se Deus quiser, de transmitir jogos lá. É canal do Paulinho Japonês lá no YouTube. Canal do Paulinho Japonês. De bola. Paulinho, meu querido, obrigado. Espero, né, um futuro próximo, a parte 2 aí, com outras grandes resenhas, né? Muita coisa para a gente falar ainda. E muito sucesso, cara, na tua carreira na N-Sport, na tua vida pessoal, na tua família. Deus abençoe todos vocês aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que acompanharam essa resenha número 58, resenha 58 do Paulo Japonês. Fiquem ligados nas próximas reuniões, nas nossas próximas entrevistas. Esse é o Futsal Esporte Clube, trazendo para você o melhor do futsal nacional na tela do seu celular, da sua TV, aonde você estiver, a gente está lá. Valeu, fique com Deus.